Graças a Deus, vamos mais uma vez iniciar um raciocínio à base das Escrituras, unidos em Cristo Jesus. Vamos nos basear aqui em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 10 até o verso de número 16. Então vamos com a temática Unidos em Cristo. Eu, Pastor Jader Nunes. Vamos olhar da mesma forma que Paulo vê este quadro. Assim vai ser muito mais fácil de entender a ideia da palavra escrita. Vamos deixar que a própria leitura salte através dos nossos olhos, através do nosso desejo de aprender o que exatamente o apóstolo está tentando nos dizer em meio a essas pequenas linhas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Efésios 4, versículo 10. Vamos continuar a leitura e vamos entendendo suavemente a visão do apóstolo. Ele mesmo deu uns como para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4, verso 11. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Repetir o verso 12 é muito interessante. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A leitura está dizendo no versículo 11 que ele mesmo deu os dons aos homens. Ele preparou os homens, um como apóstolos, outro como profetas, outro como evangelistas e outros como pastores e doutores. Qual é o objetivo? Qual é o propósito de Paulo em estar mostrando essa eficiência no versículo 11? Exatamente para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo maior dessas graduações, dessas colocações, dessas eleições no verso 11, é exatamente para edificação, para edificar o corpo, para cuidar dos novos, para cuidar do rebanho, para saber guiar um povo não levado de uma maneira errônea. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A versão do apóstolo agora se concretiza no entender a finalidade única de Deus, criar, formar esse eixo de estrutura, essas colunas, para segurar todos os dependentes de um orientador, que seria os apóstolos, que seria os profetas, que seriam os pastores e que seriam os doutores. Que bacana, né? A gente poder entender que temos pessoas que são capacitados para nos ensinar o caminho em que precisamos andar. Maravilha é ter a certeza que precisamos reverenciar com os homens aptos para nos instruir ao caminho em que devemos andar. Com a ajuda do Santo Espírito de Deus, essa obra será concretizada. E isso até quando? Aqui está dizendo no verso de número 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida, essa medida é a altura da estatura completa de Cristo. A compreensão exata de Jesus,
ao seu chamado e ao seu ministério na terra. A sua responsabilidade, coisa boa, muito bom. Para que não sejamos mais, olha como ele continua do 13 para o 14, ele discorre na certeza dizendo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por ventos de doutrina, pelos homens, pelos enganos de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esse versículo 14, Paulo tem cuidado na época das heresias, dos ensinamentos errôneos, dos costumes que poderiam afastar, distanciar os novos decididos, os novos que aceitaram a Cristo Jesus como Salvador, a não retroceder inconstantemente como criança. Ele diz na primeira linha, na parte A do verso 14, ele diz para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por ventos de doutrina, assopro de ensinamentos, aquela variedade de gente querendo ensinar, cada um achando que tem a verdade nas mãos, cada um se colocando em uma posição de líder, mas na verdade não. O apóstolo chama isso de engano, homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Com uma orientação dessa, nós não temos do que nos envergonhar. Temos orientação de pessoas que estão aptas para isso. Que o Senhor continue nos abençoando para que possamos entender esses homens. Mas tem uma coisa interessante aqui, nessa epístola, que você vai perceber quando você começa a deixar que a própria leitura te fale, te revele coisas de grande importância. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, verso 15. Olha, dentro do versículo 10, até aqui onde nós estamos chegando, nós estamos percebendo que Paulo está entusiasmando alguém. Alguém está parado, alguém está estagnado, está desanimado com a fé, com a sua chamada, com as suas responsabilidades. Por que não dizer também que alguém está relaxado, está agindo de uma maneira fraudulenta? Por que não entender desse jeito? No decorrer da lição, nós vamos aprender coisas maravilhosas. Observamos o detalhe. Como Paulo se aborda numa página em branco, ele escrevendo o ministério em sua chamada, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Paulo aqui está cobrando a existência da operação, da atividade, do dever de cada um eleito. Lembra ali, quando ele falou acerca dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos doutores, dos evangelistas. Aquela ordenância que ele agora já mostra um quadro de um ajuste com o trabalho, com a manifestação de cada um desses eleitos. Em outras palavras, podemos dizer que no corpo de Cristo Jesus, cada um tem uma atividade. E é bom que cada um respeite de nunca invadir uma privacidade. É bom que cada um compreenda a sua área e não tentar invadir uma área alheia. Você está em uma posição, acomodai-vos e fique nela. Ficai na vocação em que você foi chamado. Tem um líder, tem um responsável, deixa que ele tome, que ele ocupe o lugar de cada um. Assim é muito melhor. Assim haverá muito crescimento, porque não haverá
ventos doutrinários. Não haverá alguém querendo ser melhor do que ninguém. Basta que cada qual fique na posição e deixe que cada qual assume a sua posição. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros, gentil, na vaidade de suas mentes. Efésios 4:17. Agora o assunto começa a tomar um rumo muito mais cauteloso do que no início. Ou seja, Paulo agora já parte para um assunto mais sério. Ele agora já parte para uma participação mais concernente ou mais concentrada no objetivo. Digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andei como andam também outros gentios. Paulo está dizendo que tem alguém outros, que são assim, que vive de uma maneira na vaidade das suas mentes. Voltando lá, eu acho que é assim, eu acho que tem que ser desse jeito, eu tenho uma certa certeza que tem que ser dessa forma, e agora começa, tem uma liderança, tem uma disciplina, tem uma regra estatutária, o costume da igreja. Já viu essa canção? O costume da igreja é assim, o costume da igreja é assado, né? Desculpe eu dizer desse jeito. Vamos continuar aqui para você ver coisas interessantes que Paulo conclui aqui, que aqui é finalizando aqui. No verso 17, finaliza. Agora vamos para onde? Vamos aqui, ó. O 18 cria. Eu acrescentei esses dois pontos, o 17 e o 18, para a gente ter um resumo do que precisamos. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. Para melhor entender, eu achei melhor fazer uma pesquisa na parte do entenebrecimento. Eu achei interessante separar isso para melhor compreender. Uma expressão clara. Vamos deixar que o que está escrito nos mostra o que pôde ver Paulo, o apóstolo, na vida dos eleitos. Agora, a solução. Primeiro, entenebrecido no entendimento. Poxa, o que é isso? Vamos ver? Então, nós temos aqui, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há nele. Então, isso está onde? Aqui. Pela dureza dos seus corações. Olha, um ponto, o A, ou seja, o 1, o 2 e o 3, está o apanhado completo. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. É bonito, né? O versículo 2, Paulo diz assim, pela ignorância que há neles, ignorância. A ignorância, ela tem acompanhado pessoas que não querem aprender, não querem se submeter, tornam-se ignorantes. Ignorante acerca do assunto que se é tratado. Se é ministério, se é assunto para membro, é de membro, se é assunto para ovelha, é de ovelha, né? Mas, olha aqui. Significado de entenebrecido. Pronto. Eu achei melhor separar assim. Adjetivo que se entenebreceu. O adjetivo que se entenebreceu, que está escuro, coberto por trevas, escurecendo, figurado, ou seja, uma comparação, repleto de tristeza, motivos que levam a escurecer as coisas, que expressa melancolia, ou seja, lugar entenebrecido pela guerra. Então, aqui nós temos lugares, um campo de concentração, onde o entenebrecimento surge de uma maneira altamente catastrófica. Ou seja, isso gera problema. Vamos ver?
muito. Vamos especificar. Então, o que temos? Precaução. Primeiro, cuidado. Segundo, prudência para evitar danos, transtorno ou perigo. Essas cautelas do entenebrecimento, naquele campo que lá estávamos, onde tudo é escuro, e os motivos que causam tudo isso, pode gerar esses pontos de grandes atividades, ao contrário ao compromisso do ministério, gerando uma catástrofe dentro da situação. Eu, quando falo, estou com a boca pegando, tá, assim, os nervos tentam se trabalhar de maneiras próprias. Então, o que vê aqui? A precaução, primeiro passo é o cuidado. Você está num campo de guerra, da onde saímos ali, do entenebrecimento, no campo, onde está tudo escuro, onde a guerra, a melancolia, aquelas coisas, tudo que causa esse transtorno. Então, o primeiro passo é cuidado. Cuidado para quê? Segundo ponto vem prudência. O cuidado gera a prudência. A prudência vai evitar danos e transtorno ou perigo. Tá certo? Vamos ver mais um pedacinho de uma coisa aqui. Olha o conceito da palavra de Deus que resume para nós na cautela. Substantivo feminino. Cuidados, irmãos, para que nenhum de vós tenha o coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajam-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecido pelo engano do pecado. Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13. Bacana. Essa é a precaução. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, endurecido, incrédulo. Então, estamos vendo. Agora, concretiza de seguinte forma: conclusões e recomendações finais. Por quê? O coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para não veja com os olhos, ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converte e eu os cure. Aí está. Eles não querem ouvir de livre e espontânea vontade. E gera isso. Gera esse